Hoje eu te convido para refletir comigo de forma profunda sobre esse episódio que faço de coração rasgado. O nome do episódio de hoje é Quando o Nome de Deus Virou Palco. Há algo errado. Há algo profundamente errado no tempo em que vivemos. O nome de Jesus está em toda parte, mas a presença de Jesus parece cada vez mais rara. Tem nome de Cristo nas camisetas, nas músicas, nos slogans, mas falta Cristo nos gestos, nas conversas e nas intenções. O altar virou palco, o púlpito virou vitrine, e o que antes era devoção virou disputa. As pessoas falam sobre o reino de Deus, mas constroem impérios pessoais. Falam sobre fé, mas vivem de aparência. E cada vez mais a vaidade veste a roupa da santidade. E isso fere o coração de Deus. Porque o Evangelho não foi criado para nos enaltecer, mas para nos humilhar na presença dele. Cristo nunca quis seguidores de palco. Ele quis discípulos dispostos a morrer para si. Mas o que vemos hoje? Pessoas sendo nomeadas por pessoas. Homem dando título para homem. Apóstolo, bispo, padre, presbítero, diácono. Títulos que são grandes, mas que muitas vezes escondem corações tão pequenos. E me pergunto, para quê? Para poder? Para status? Para ser tratado com reverência pelos outros? Porque quando a gente para e abre a Bíblia, não para buscar argumento, mas para buscar entendimento, a gente descobre que Jesus nunca ensinou nada disso. Ele nunca pediu para ser chamado de mestre, no sentido hierárquico. Pelo contrário, ele lavou os pés dos seus discípulos, ele se ajoelhou diante dos homens, ele mostrou com o próprio corpo que a autoridade espiritual não é sobre mandar, é sobre servir. E no entanto, hoje, vemos gente se impondo com o nome de Deus, usando o título como carteirada espiritual, esquecendo que o verdadeiro poder não vem de nomeação humana, mas da unção que vem do alto. A unção não é dada por homem, não é decretada por um cargo, ela é reconhecida pelo fruto, e o fruto, como Jesus ensinou, fala mais alto que qualquer título. Mas o problema é que o mundo se encantou mais com o verniz do que com a essência. E a igreja muitas vezes se adaptou a isso. O púlpito virou palco, o pastor virou influência e a verdade virou produto. Cristo avisou que isso aconteceria. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do Pai. E quando muitos vierem dizer, Senhor, em teu nome pregamos, em teu nome profetizamos, em teu nome fizemos milagres, ele dirá, eu nunca vos conheci. Essas palavras dele, não minhas. E talvez sejam as palavras mais assustadoras do Evangelho, porque não estão falando de quem negou Jesus, estão falando de quem usou o nome dele, de quem construiu ministérios em cima do nome dele, mas esqueceu de viver o amor dele. Cristo não nos chamou para poder, nos chamou para entrega, não para títulos, mas para testemunho, não para status, mas para serviço, não para sermos aplaudidos, mas para sermos crucificados com ele. E talvez o maior engano do nosso tempo seja achar que Deus mede grandeza como o homem mede sucesso. Deus não vê palco, ele vê joelho. Deus não conta seguidores,
ele conta frutos. E ele não reconhece quem usou o nome dele para se promover, mas sim quem se escondeu atrás dele para servir. O evangelho é simples. E é por isso que muitos complicam. Porque o simples exige verdade. E a verdade confronta. A verdade desmascara. A verdade liberta. E o que Cristo mais quis foi isso. Nos libertar da mentira de nós mesmos. Por isso, talvez hoje, mais do que nunca, a gente precise parar e se perguntar: será que Jesus nos reconheceria? Ou será que ele diria: vocês falam de mim, mas nunca me conheceram? Porque no final das contas, não importa o quanto pregamos, cantamos ou publicamos. O que importa é o quanto nós parecemos com ele. Vamos orar. Pai, perdoa-nos. Perdoa-nos porque transformamos o teu nome em bandeira, o teu evangelho em moeda e teu altar em palco. Perdoa-nos porque buscamos ser grandes quando teu filho nos ensinou a ser servos. Perdoa-nos porque falamos em amor, mas vivemos em disputas. Pai, perdoa a mim, perdoa a todos nós, porque de verdade nós não sabemos mais o que fazemos. Amém. E eu espero que tenha feito sentido para você.